Você já ouviu falar sobre a expiação de Cristo? Vamos falar sobre isso hoje. A doutrina da expiação. O que é expiação? Propiciação pelos pecados. Wayne Grudem diz que expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para nós obtermos a salvação. De maneira bem rápida eu quero meditar com vocês sobre essa doutrina da expiação. No Antigo Testamento há várias passagens falando sobre a expiação de pecado, a expiação da culpa, que era necessário aspergir o sangue como expiação. Era necessário um monte de ritos e sacrifícios para obter perdão dos pecados. Pois foi exatamente isso que Cristo realizou em sua vida e obra para nos trazer a salvação. Louis Berkhof argumenta que por essa atitude de Cristo em fazer a expiação por nós, triunfou a Ele o status de único mediador entre Deus e os homens. Essa é uma natureza da expiação, em que Cristo nos resgatou para si, expiando a nossa culpa e o nosso pecado. Alguns aspectos teológicos da expiação, vamos falar sobre eles. Primeiramente, a causa da expiação, o amor e a justiça de Deus para com nós. Deus relata essa justiça, Deus relata esse amor para conosco, em que Ele nos amou de tal maneira que entregou a Cristo para que todos aqueles que creem, para que a sua igreja que veio a crer nele, tenha a vida eterna. A todos aqueles a quem Ele chamou eficazmente. Qual era a necessidade da expiação? Precisamos entender isso. Sabe, porque se perguntarmos na igreja, talvez na igreja onde você congregue, num grupo de cristãos, o que foi que Cristo fez? Qual foi a necessidade da sua obra? Muitas pessoas não sabem dizer. Se perguntarmos, o que Jesus fez para você ter salvação? Ele morreu para me salvar. Mas é muito mais profundo que isso. Necessidade da expiação. O Grudem diz que a expiação não era absolutamente necessária, mas como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação torna-se absolutamente necessária. A natureza. Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei. Jesus cumpriu as exigências da lei. Quando eu falo para alguns alunos, eu estou ministrando sobre teologia sistemática, eu falo a obra de Cristo. A expiação ela resulta em toda a sua obra. Não somente a sua morte na cruz, mas toda a vida de Jesus Cristo foi com um propósito. Toda a sua vida, a sua trajetória humana teve um significado. Jesus Cristo precisou cumprir plenamente a lei. E nesse ato da expiação, nós temos falar sobre a obediência ativa de Cristo. E Cristo tinha que viver uma vida perfeita em obediência a Deus, que pudesse obter a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida por nós. De modo que nós não temos mérito algum, mas o mérito é dele e ele atribui a nós mediante a sua graça. A expiação de Cristo, ele cumpriu toda a lei, ele viveu de maneira reta, ele foi o único ser humano que nasceu sem pecado e viveu plenamente sem pecado. Os dois únicos humanos que nasceram sem pecado, os homens, Adão e Cristo. Paulo faz esse comparativo em Romanos capítulo 5. Porém, Adão caiu e Cristo veio restaurar todas as coisas. Cristo, como homem, cumpriu toda a lei. E aí vem a obediência passiva. Cristo, ele cumpriu toda a lei. Não tinha por que ele ser condenado, porque ele foi o único ser humano em toda a face da terra de cumprir plenamente a perfeição da lei. Porém, para expiar o teu e o meu pecado, ele se sujeitou em obediência ao Pai em pagar a penalidade da lei. Sofrer morte e morte de cruz, sendo um justo, sendo reto, não necessitava pagar o preceito da lei porque ele cumpriu. Mas, em nosso lugar, sacrifício substitutível, Cristo morreu e pagou a pena da lei. Ou seja,
para que nós tenhamos nele a justificação, que foi um vídeo que eu gravei já. Se você não assistiu, assista, inscreva-se no canal e veja o primeiro vídeo que nós fizemos sobre justificação. Para cumprir a justificação, Cristo cumpriu toda a lei. Sacrifício perfeito, se ofereceu sacrifício perfeito, pagou o preceito da lei e sofreu a pena da lei, para que todo aquele que nele crê seja perdoado, seja expiado o pecado, seja salvo em Jesus Cristo. Isso é expiação e totalmente pela graça de Deus. E que nós venhamos entender que toda a vida de Cristo foi com significado. Cristo, assim como Adão foi tentado, só que pela palavra, o que era para Adão fazer, Adão não fez, Cristo fez. Venceu a tentação pela palavra. Adão deveria dizer, está dito, mas não disse, caiu e trouxe o pecado. Cristo falou, está escrito, e venceu pelo poder da palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.